Então lhe pôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, vamos ler a igreja toda, versículo 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Não é indiferente, nós sabemos que Jesus Cristo ensinou muitas coisas realmente necessárias e importantes por meio de parábolas. E a parábola da ovelha perdida vai mostrar como que a nossa sociedade está em desacerto com a sociedade que Cristo ele quis para a sua igreja, que Cristo quis para o mundo. Quando a gente olha para essa parábola, a gente vai observar logo no versículo 4 uma tremenda distinção. Geralmente, quando a gente vai olhar para algumas sociedades e algumas organizações governamentais, toda vez que você precisa cobrir o pé, você descobre os ombros. Toda vez que você precisa cobrir o braço direito, você descobre o braço esquerdo. Geralmente a desculpa é assim: eu só posso ajudar até nisso, eu só posso fazer até nisso. Quando a gente olha para o versículo 4, a gente observa com muita clareza, e o pastor John MacArthur vai falar isso, que esse bom homem que vai atrás dessa ovelha não põe em xeque, não põe em perigo as 99, não é isso? Ou ele põe? Ele deixa no deserto? Não, o texto diz assim: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Muitas pessoas, quando interpretavam a parábola da ovelha perdida, falavam assim: poxa, mas ele vai deixar as 99 e vai atrás de uma? Será que essas 99 também não são importantes? Na verdade, ir atrás de uma só já simboliza para as 99 que este homem, que este pastor, que todas as 99 são tão importantes quanto aquela que se perdeu. E esse é Cristo Jesus. Ele mostra para nós que uma alma é importante, que uma ovelha é necessária. E ele coloca as 99, e a parábola não vai nos dizer aonde ele coloca as 99, mas certamente é num local seguro. Porque o deserto simboliza o quê? Local de morte, local de intempérie, local hostil, não é isso? No deserto tem água em abundância, tem sombra em abundância. Não, a Bíblia vai dizer que este pastor coloca essas 99 ovelhas num local totalmente distinto do deserto, mostrando que Deus, quando Ele vai atrás de uma ovelha perdida, de uma alma que ainda não se arrependeu, não significa que Ele está abandonando os que já estão salvos. Isso é muito interessante, isso é muito forte. E Ele vai em busca. No versículo 5 diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Significa, irmãos, que este homem não volta para casa, ele não volta para as 99, que estão em segurança, não estão abandonados, não estão no deserto, até encontrar a ovelha perdida. Isso é a liderança sacrificial. Isso é a liderança mais simbolizada de Cristo Jesus possível. Então este homem, ele vai nos penhascos, ele vai. Este homem, ele vai nas planícies, ele vai. Esse homem atravessa rios, ele vai. E a Bíblia não fala por onde ele passou, o que teve que enfrentar, mas a Bíblia nos diz que ele procura até o quê? Até encontrar. E isso também traz um sinal para a nossa sociedade. No versículo 5, quantos pais, quantos filhos, quantas mães,
usam aquela desculpa que nós usamos: não, mas eu estou cansado. Achando-a, põe-na sobre os ombros. Ele não se cansou de nos encontrar. Ele não se cansou de mandar mensageiros para pregarem um evangelho para nós. E às vezes a gente dá aquela desculpa: mas eu estou tão cansado para ensinar a Bíblia para o meu filho hoje, mas eu estou tão cansado para falar da Bíblia para o meu amigo de trabalho, nossa, mas eu estou naquela correria, Tairine, e eu não consigo pregar o evangelho para o meu vizinho. Mas diz a Bíblia que este homem só parou de procurar quando ele a encontrou e colocou sobre os ombros. Olha o cuidado. Hoje em dia, se você perder um animal, eu não sei se é assim, tá, irmãos? Mas se um boi dá muito trabalho, o fazendeiro fala assim: não, tem que capar esse boi. Não, não dá não. Leva para o matadouro. Já derrubou cerca, já destruiu o curral, já fez tudo. Não, esse boi é para o corte. Não é assim? Mas o verdadeiro pastor, o nosso pastor, ele a põe sobre os ombros. Por mais as dificuldades, por mais que nós estejamos sujos de pecado, estamos. Não pense você que você está limpinho se não fosse o sangue de Cristo Jesus. Mas diz a Bíblia que ele a põe sobre os ombros. E o pastor John MacArthur vai dizer algo muito interessante. Por que ele a põe sobre os ombros? O que os ombros significam? O que os ombros simbolizam? Os ombros simbolizam que ela está longe de perigo. Se viesse um animal mais rápido do que o homem, esse animal teria que pular, teria que saltar, porque ela estava sobre os ombros. Lançada sobre os ombros do verdadeiro pastor. E diz a Bíblia que ele volta cheio de alegria, cheio de júbilo. O quão importante, irmãos, é para este pastor, o pastor verdadeiro, essa ovelha, a ponto dele voltar não reclamando, irmãos. Nossa, mas eu tive que ir ali. Nossa, eu tive que ir lá, tive que enfrentar, tive que passar por espinhos, carne. Tive que passar por dificuldades. Não, a Bíblia vai dizer que ele não fica murmurando. A Bíblia vai dizer que ele volta cheio de alegria. E às vezes a gente tem que olhar para esse pastor e falar assim: qual que é o nível que eu estou perto desse homem? Como marido, como membro da igreja, como membro da sociedade, quão perto nós estamos deste homem? Se existisse um nível, e esse homem fosse o nível 100, você responde só para você: em qual nível você estaria? A gente precisa repensar algumas coisas. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Durante muitos anos, alguns teólogos diziam assim: essa parábola não é sobre ovelha. Durante longos anos, alguns teólogos diziam: não, essa parábola aqui fala acerca do ser humano. E aí fizeram uma interlocução com os salmos do bom pastor e descobriram que várias dessas características contadas aqui na parábola eram uma característica verdadeira de um pastor de Israel, de um pastor de ovelhas. Então, Davi muito provavelmente tinha essa cultura de que uma ovelha é importante, porque certa vez ele encontrou o urso, não foi, gente? E saiu correndo. E deixou as ovelhas para lá, porque mais importante era a vida dele, não era? Sim ou não? Não. Diz a Bíblia que ele enfrentou o urso. Então repare que a parábola da ovelha perdida nada mais é do que um reflexo de uma profissão na nação de Israel. Então o Senhor Jesus não criou essa história à toa. O Senhor Jesus não nos mostrou essa história à toa. E esse era o cenário dos pastores daquela época. Mas Rafael, hoje nós não cuidamos de ovelhas. Hoje nós não enfrentamos lobos e ursos e às vezes até mesmo leão. Nós não enfrentamos leões físicos, ursos e lobos físicos.
mas nós enfrentamos dificuldades espirituais. A nossa família enfrenta dificuldades espirituais, dificuldades psicológicas, dificuldades físicas. E nós, como pastores das nossas famílias, o que nós estamos fazendo? Recuando, reclamando, murmurando que vai ter que dar uma volta danada para encontrar a ovelha perdida? Não, meus irmãos, nós nos alegramos, porque Deus confiou a nossa família a nós. E ele termina assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O versículo 7 não está dizendo que os justos que já se arrependeram não são tão importantes quanto que os que estão para vir. É porque eles já passaram pela sua festa, eles já passaram pelo seu júbilo. Então não é motivo para as outras 99 ovelhas ficarem com ciúme, não. É para elas se alegrarem junto, porque eles estão passando por um momento de nova vida. Já viu aqueles irmãos que entra alguém na igreja, começa a trabalhar, começa a fazer, e vai surgindo aquele ciúme, aquele: nossa, mas entrou agora, já está trabalhando? Mas você teve a sua festa, você teve seu júbilo. Se alegre com aqueles que estão conhecendo o Evangelho. Amém, meus irmãos? Essa é a parábola da ovelha perdida. Nós temos que procurar nessa parábola entender quem nós somos, qual personagem nós estamos, em que nível nós estamos infiltrados nessa parábola.